E no Prédio 11 desse sábado a gente vai falar com a Jaqueline Bica, que é jornalista formada na Universidade de Santa Maria em 2004 e recentemente realizou um trabalho com uma oficina voluntária que ensinava o jornalismo comunitário na América Central. Fica com a gente que o Prédio 11 só está começando. A gente vai conversar com a Jaqueline Bica. Jaqueline, boa tarde primeiro, né? Obrigada por participar aqui do Prédio 11. Você recentemente realizou um trabalho muito interessante na América Central. Pode contar um pouquinho pra gente como foi essa experiência? Oi, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Bom, a história da oficina de jornalismo comunitário que eu realizei na Nicarágua foi a realização de um sonho, né? Já vou começar sentimental. Porque, na verdade, quando eu saí do Brasil para ter uma vida mais de viajante, foi em agosto de 2012, além de ter uma vida mais tranquila, poder conhecer novos lugares, um dos meus planos era poder realizar algum tipo de trabalho voluntário. Então, e ainda eu queria fazer um trabalho voluntário na minha área de jornalismo. Então, morei na Costa Rica, depois acabei indo para Nicarágua. Quando eu estava em Nicarágua, numa cidade que se chama Matagalpa, que é uma cidade que fica no norte do país, fiz amizades e fiz uma grande amizade com uma menina que se chama Noélia. E ela é de um bairro de lá, um bairro que fica num cerro, né, num morro. Um bairro bastante pobre. Nicarágua é o país mais pobre da parte continental da América Central. Então é um país onde a pobreza não se esconde, assim, você vê que as pessoas vivem com pouco dinheiro. O salário mínimo na Costa Rica, na Nicarágua é $130 mensal. Então eles se viram mesmo. Então eu falei para ela que eu queria fazer um trabalho voluntário, de preferência na minha área. Pensei, por que a gente não faz então jornalismo comunitário, né? Que seria a ideia de fazer com que eles produzam algum conteúdo jornalístico, jovens do bairro, que sejam voltados para os problemas locais e também para o desenvolvimento local, para que eles tenham consciência de quais são os seus problemas e talvez conseguir buscar soluções, né? Então foi muito informal e essa foi a parte mais genial. Eu falei com ela, ela conhecia o coordenador de uma unidade de uma ONG espanhola que atua na cidade, que tem um comedor, como a gente diz, que é como se fosse um refeitório no bairro. E falou com ele, em uma semana eu estava dando aula de jornalismo comunitário, começamos com 19 adolescentes, e tinha um projetor e tal, que para Nicarágua era o máximo assim, de tecnologia. Quando eu comecei, a minha ideia era trabalhar com jornalismo cidadão, com uma ideia mais pro digital, fazer uma fanpage no Facebook, alguma coisa assim. Só que a parte não chocante, mas surpreendente talvez, é que eles não têm acesso à internet. Então a gente pensou uma segunda via, que seria a rádio. Aí eu fui investigar rádios comunitárias, fui buscar parceria e acabei conseguindo o apoio de um centro cultural da cidade que tinha um pequeno estúdio e que tem um programa numa rádio comunitária local. E aí também foi excelente, também muito informal. Eu falei com a menina, ela disse, não, vem, traz. E aí a gente teve quase 3 meses só de aulas teóricas. A gente tinha um encontro semanal, né? Das 2 às 5 da tarde todos os domingos. Porque a maioria dos adolescentes estudam, ajudam em casa ou trabalham, já bastante jovens, com 15, enfim, eles começam a trabalhar bastante jovens. E depois, eu acho que foi uma das partes mais interessantes, porque tiveram muitas, foi quando a gente começou a discutir os problemas da comunidade. Eles envolvidos na temática dos problemas locais, assim, foi uma coisa bastante interessante. Acabou então juntando o seu sonho para a melhoria da qualidade de vida desses jovens, né? Então, quanto tempo mais ou menos você ficou por esse bairro? Então, eu não morava no bairro, eu morava na base do morro, assim, no pé do morro. Aí eu fiquei, a oficina ao todo deve ter durado aproximadamente uns 5 meses. Aí foram 3 meses de teoria, né, que foi toda essa parte que também foi muito legal. E daí depois a parte prática. Aí a gente se encontrava, montava os roteiros das reportagens, porque primeiro a gente começou querendo fazer um programa. O programa era muito grande, então a menina do Centro Cultural Guanuca, que é esse centro cultural que tem uma linha de atuação bem feminista na cidade, e isso também é uma coisa bastante interessante da Nicarágua.
tem altíssimos índices de feminicídio, ou seja, muitas mulheres morrem assassinadas por seus companheiros. E Matagalpa tem uma característica bastante específica no sentido de que tem uma atuação de movimento feminista bastante forte para combater, né, para tentar diminuir um pouco essa realidade que é bastante feia. E ela tem muita experiência em rádio. Então ela disse, não, vamos fazer reportagens. Era um jornalismo comunitário, né, voltado para a comunidade, voltado para um jornalismo mais cidadão. Já que a gente vai dar uma pausa aqui no nosso papo, que está super interessante, depois a gente volta a falar sobre essa oficina. E agora a gente tem um novo quadro que é sobre música e cinema, Coffin TV. Fala galera, ligada aí no Prédio 11. Eu sou Leonardo e a gente vai começar um novo quadro, Coffee and TV. E o objetivo é bem simples, apreciar um bom café enquanto a gente conversa pela televisão. Opa, como assim falar pela TV? Conversar pela TV. Eu falo de um assunto aqui e o pessoal comenta em casa. E do que nós vamos falar nesse quadro? TV, cinema, música, culinária, atualidades, fofoca das celebridades, novela... Léo, o quadro só tem 3 minutos. Bom, então vamos resumir essa pauta aí. Tá? A gente vai falar mais abertamente sobre o audiovisual. Essas coisas que enchem nossos olhos. Cinema, música, clipe, programa de TV, essas coisas. O que justifica o nome do quadro também. Afinal, Coffee and TV é uma música do Blur de 1999. Com um clipe excelente. E esse é o gancho perfeito pra gente falar pra vocês da nossa versão estendida de internet. Lá na página do Facebook do Prédio 11, ó o endereço aqui em cima, você pode conferir uma versão um pouquinho maior que essa que passa na televisão. É especial pra você, internauta. E a galera que faz o Prédio 11 elegeu os clipes que acham mais bacanas, o que inclui Coffee and TV, certo? Certíssimo! E agora, toma mais um gole de café e vamos dar uma conferida no que tá sendo do forno essa semana. E uma das grandes estreias na última semana nos Estados Unidos foi The Best Man Holiday, uma comédia natalina que conta a história de amigos que não se viam há mais ou menos uns 15 anos. O filme é dirigido pelo Malcolm Lee e é uma sequência de Amigos Indiscretos que foi lançado em 1999. O interessante é que, se o primeiro filme foi lançado em 99 e a sequência em 2013, eles ficaram 14 anos sem se ver, não 15. Apesar do filme ser aquele comédia típica, assim, tem o drama, tem toda aquela coisa, tem o Natal e tudo mais, foi um filme que fez uma estreia muito boa, ele só perdeu pra Thor, O Lado Sombrio. E a melhor parte do filme, provavelmente, deve ser a presença da Regina Hall, que era a Brenda, da franquia do Todo Mundo em Pânico. O filme não tem ainda o nome em português, nem a data de estreia oficial aqui no Brasil. O meu palpite é que chegue nos cinemas aqui no Brasil, ali no começo de dezembro, já que a temática é de Natal. E o nome vai ser algo tipo Amigos Indiscretos 2, A Reunião. You know what? You need help. Between your wife and your ex, it's like mob wives up in here. Oh, hell no. Ho, ho, ho! E quem lançou o álbum essa semana foi a banda canadense Rush. Essa banda aí que foi formada no final dos anos 60, lançou então as faixas ao vivo do show que eles fizeram para a turnê do Clockwork Angels. São 31 faixas, né? O que dá mais ou menos 2 horas e meia de rock and roll de qualidade. Vale a pena conferir. E os rumores que tinham da passagem da banda aqui pelo Brasil não os confirmaram, né? Porque a turnê ela acabou em agosto. E vale lembrar que a turnê teve 72 shows, o que deu assim, mais de 500 mil de pessoas puderam ver os caras de pertinho. Mas pra quem quer ainda uma experiência um pouco mais visual, esse mesmo CD, ele foi lançado em DVD e em Blu-ray, que vem os takes do show aí de Dallas e Phoenix nos Estados Unidos. 3 minutos, Léo? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido com a gente. E a gente volta mais vezes com mais novidades. Até a próxima e tenham todos um bom café. Aqui com um papo com a Jaqueline Bica, que é jornalista formada em Santa Maria e que recentemente promoveu uma oficina na América Central. Jaque, eu queria saber de você, o que você achou de mais diferente na cultura? De diferente, é difícil dizer, porque assim, tu começa pensando desde a comida.
Se eu me perguntava o que vocês comem no Brasil? Arroz e feijão. O que o pessoal come na América Central? Arroz e feijão. Eles têm uma comida típica que é o gaio pinto, que é um arroz mexido com feijão. E é bastante saboroso. E isso se come em todas as refeições. A Nicarágua, eu acho que talvez seja diferente do Brasil, fazendo uma comparação específica, é que a gente é um país mais desenvolvido. E isso talvez nos distancie das pessoas, assim, eu acho que da coisa da natureza humana. Que era uma coisa que eu sentia na Costa Rica, porque eu morei 5 meses na Costa Rica também. A Costa Rica é um país mais parecido com o Brasil. Isso, a impressão que me dava era que talvez essa coisa da massificação das redes sociais e da internet acaba tornando as pessoas mais próximas. Eu acho que é uma coisa meio inevitável, né? E também mais tolerante às diferenças, sabe? Eu acho que como tu tá um pouco distante da moda, sabe? Do último, sei lá, viral da semana, ou do dia, ou da hora, ou seja... Então, assim, tu via uma convivência entre pessoas de culturas muito diferentes e um amor pela diferença de cultura, sabe? Uma coisa mais aberta, assim, mesmo que eles tenham coisas que talvez poderia fazer uma pessoa pensar exatamente o contrário. Já que a gente tá falando da oficina, eu esqueci de perguntar qual era o nome dela. Então, a oficina era Periodismo Comunitário. Não tinha nome, assim, um nome específico. Mas daí depois, também foi uma enquete entre o grupo de alunos. A gente fez uma votação para saber qual seria o nome do nosso programa. E daí, como a gente acabou chegando a 2 nomes bastante bons, aí a gente ficou com... O projeto era La Chispa en Transformación, que La Chispa era o nome do bairro, né? É o nome do bairro. E o nome do programa de rádio, ou das reportagens que a gente fez, ficou La Voz Juvenil, que seria a voz juvenil, né? Então, já que você disse que começaram com 19 alunos a oficina e acabaram encerrando com 5, ao que você acha que se deve isso? Bom, o interessante é que eu me perguntava era por que eles vinham aos domingos das minhas aulas, né? E começamos 5 bastante, 19 alunos, eu, na verdade, nem imaginava que viriam tantos. Primeiro, eu dava aula e eu fazia eles pensarem muito. Eu acho que às vezes eles ficavam meio com preguiça, assim, porque eram discussões, eu fazia muitas dinâmicas e tal. Essa seria talvez a parte, assim, para eu me sentir a melhor professora. Mas, na verdade, também os jovens lá, eles têm uma vida de adulto, muitos deles, né? Porque trabalham durante a semana, ou estudam e ajudam em casa, e eles normalmente têm bastante irmãos, né, para cuidar, e moram mais de uma família e outra família na mesma casa. E também é domingo, né? Assim, era um domingo. Eu acho que, na verdade, foi... talvez eles pensaram no glamour do jornalismo, que, inclusive, na Nicarágua, acho que as pessoas também pensam nisso, né? Que o jornalismo tem um glamour, que nós vamos aparecer, não sei, na TV, e vamos ser famosos. E depois isso acabou diminuindo. E a parte legal é que os poucos que ficaram, eu fiquei sabendo isso recentemente, uma das minhas alunas me escreveu pelo Facebook, dizendo que ela e o meu... Assim, não existiam alunos melhores, mas os que se destacaram pelo empenho e pela capacidade incrível de fazer rádio com muita facilidade, voz, bons entrevistadores. Eles estão trabalhando numa rádio comunitária lá em Matagalpa. Nossa, que interessante. No fim, acabou como incentivo mesmo a seguir essa carreira, assim. Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, mas eu quase chorei quando eu fiquei sabendo. Porque realmente, assim, é um resultado... A minha maior preocupação, na verdade, era conseguir sair de Matagalpa, mas não fazer com que o projeto acabasse. Porque, na verdade, isso é uma... A Nicarágua recebe muito investimento de organizações não governamentais. Existe uma quantidade bastante grande de ONGs que atuam no país, né? Espanholas, alemãs, holandesas, enfim. E se tu começa a se envolver um pouco com isso e se informar um pouco mais, uma das grandes reclamações, talvez, ou autocríticas das próprias organizações, ou uma criticando a outra, às vezes acontece, é que não conseguem fazer um trabalho contínuo. Então, tu não pode adotar uma família ou uma comunidade por 3 meses e simplesmente depois fechar e ir para a próxima cidade. Países, assim, eu acho que todo trabalho social ele tem que ser um trabalho desenvolvido para que tanto as pessoas se desenvolvam quanto as comunidades, né? Tu tem que ter um desenvolvimento sustentável, não simplesmente depender de doações e caridade, né? E eu acho que existe bastante essa tênue linha entre o que é tu fazer
um trabalho sustentável por desenvolvimento, né, da comunidade ou das pessoas, enfim, e tu simplesmente fazer caridade. Que eu quero, em 2015 eu quero voltar. Então eu já estou pensando em preparar uma parte 2 da oficina, que seria ou abrir uma nova turma e talvez tentar formar eles mesmos para que eles possam ser professores, ou também dar fazer uma oficina de 1 mês ou 2 meses, enfim, o tempo que eu possa ficar, de edição de áudio, para que eles também tenham um conhecimento. Um pouco mais, exatamente. Né? E assim, como eu vi muita abertura lá para fazer, eu recomendo para todas as pessoas, se quiserem fazer trabalho voluntário, vão para Nicarágua, vão para Matagalpa, uma cidade excelente, uma cidade pequena, uma cidade ótima para viver, tanto que eu vou voltar. E daí, enfim, quero voltar para dar continuidade a esse trabalho e quem sabe colocar mais gente dentro do projeto. E já que a gente vai dar mais uma pausa assim no nosso papo, porque agora está chegando o nosso intervalo e já a gente volta com mais Pra de 11. Eu vou partir pro meu lugar, eu nunca estive lá, mas quando vejo no espelho admirar, eu vejo esse lugar, África. Já que é... Eu ouço a voz da acordeon, eu escuto o guerreiro puxando fole, vai animando a galdeiriada do bolicho. Deixa eu te lugar, se Deus sem mim, vai deixando teu caminho. Deixa eu te amar. E o Pra de 11 está de volta. Hoje com o nosso convidado a gente tem a Jaqueline Bica, que se formou em Santa Maria, mas que já viajou o mundo inteiro e leva seu trabalho até para as crianças da América Central. A gente estava falando que alguns alunos eles continuaram depois disso. A oficina ela continua funcionando ou só quando você retornar ao país? Então, a ideia era que continuasse. Na verdade, eu não vou poder te dar essa informação. Como eu tinha te falado, o coordenador, né, ele ficou responsável de continuar com a turma. Mas como, felizmente, 2 dos meus alunos já estão trabalhando numa rádio comunitária da cidade de Matagalpa, na Nicarágua, então eu posso dizer que a continuidade está garantida enquanto eles estiverem trabalhando lá. Mas com certeza, quando eu voltar, ele vai continuar mais ainda, com mais ênfase. E outra coisa que eu queria saber de ti, como é que você foi parar nesses países para começar? Bom, a minha ideia era, quando eu morava em Porto Alegre, em 2000 até 2012, eu tinha 2 empregos, trabalhava 9 horas por dia, em média, e ainda tinha os freelas, assim. Então, eu comecei a pensar, quem sabe essa não é a hora de eu começar a aproveitar a vida, no sentido de viajar, né? Então, eu conversei com os meus chefes no Bem-Estar, no jornal onde eu ainda trabalho, agora como viajante, e propus para eles, quem sabe eu trabalho à distância. Aí eles aceitaram, e aí estava livre. Larguei o meu outro emprego no Jornal do Comércio, com muita tristeza, mas larguei. E aí fui pensar para onde eu ia. Na verdade, eu já estava mais ou menos tudo programado, né? Aí eu tinha pensado em ir para Tailândia, porque é um país bastante barato, bastante bonito e tal. Pensei em ir para... Comecei a investigar os melhores países do mundo para viver. Aí tinha as melhores cidades. Aí tinha Viena, tinha países, cidades europeias, que são bastante caras. Daí eu, não, acho que meu orçamento não vai alcançar. E aí a Costa Rica, enfim, é um país muito turístico, é considerado um dos países mais felizes do mundo. Enfim, ele tem N pontos positivos, que eu lembro que na época da minha investigação, eu disse, ok, vou para a Costa Rica. Aí pensei em ficar 1 ano. Aí, bem no final, fiquei 1 ano. Aí acabei indo para Nicarágua, fiquei só 5 meses na Costa Rica, morei na capital, morei no Caribe, em Puerto Viejo, um lugar bastante turístico, lindíssimo. E aí só que eu fui para Nicarágua e me apaixonei assim, pela cidade, por ter tido a oportunidade de fazer essa oficina com os adolescentes e pelas pessoas, né? Porque, na verdade, essa é a grande lição da viagem. Tu pode visitar o castelo mais bonito, a praia mais bonita, mas se tu vai para morar, se tu vai para ficar um tempo, o que tu vai trazer de volta, além das paisagens bonitas que tu conheceu com certeza, mas o que tu vai trazer é a amizade das pessoas, é a experiência cultural, sabe? Então, na verdade, a Nicarágua, se me dissesse assim, qual lugar você moraria depois do Brasil? Eu moraria na Nicarágua.
Pretende voltar então pra lá, né? Pretendo, 2015 estarei lá de volta, certo. Já que então a gente vai dar mais uma pausa, porque agora a gente tem uma matéria dos alunos do curso de Comunicação Social aqui da UBRA. Roda aí. As associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES, têm como objetivo promover a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Para isso, a instituição presta serviços na área da saúde e educação especial. Na Pai de Estrela, que fica a 116 quilômetros de Porto Alegre, não é diferente. A escola atua há 46 anos no município e há 11 desenvolve uma oficina de culinária, que integra o projeto de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É na cozinha da instituição que o estudante tem sua potencialidade despertada. É o que explica a diretora Karina Hartmann. A oficina de culinária tem esse enfoque, então, junto ao mercado de trabalho, né? Que está preparando, está dando autonomia para os alunos, está fazendo eles perceberem a importância de ser assíduo, de ter responsabilidade, de todos os dias fazer aquela atividade, que é o que eles vão precisar no momento que eles forem para uma empresa. O caráter pedagógico da atividade também estimula a autonomia do aluno, conforme destaca a professora Suzana Fritt. Eles têm independência, eles começam a sair daquela situação de tem que só me mandar, né? E isso é muito bom porque no mercado de trabalho tu também precisa. Dos 45 alunos da PAI, 11 se beneficiam da prática. Tatiana Martins, de 21 anos, é uma delas. Foi a PAI que me arrumou um emprego e aqui que eu mais gostei. Que eu gostei de trabalhar e eu fui na Fruc, estou botando as garrafas dentro da máquina lá da Fruc. Se não houvesse a escola, se não houvesse a PAI, não ia conseguir emprego. Eu ajudo a fazer bolacha, limpar as formas e trabalho na Fruc e ajudo a abastecer a esteira de garrafão. A oficina de culinária foi expandida e neste ano conta com uma padaria. O maquinário foi adquirido por meio de uma parceria com o governo federal. De acordo com a direção da PAI, embora funcione no mesmo espaço, a oficina e a padaria têm propostas diferentes. A oficina continua com seu caráter pedagógico, enquanto a padaria tem ritmo de produtividade, trazendo fundos para a instituição. Então a gente vai voltar aqui com o papo com a Jaqueline Bica. Já que você está falando aqui em off pra gente um pouco sobre a sua experiência lá, então conta pra gente por que o brasileiro lá é tão pop assim. Bom, é muito interessante saber que a gente é tão bem quisto nos países da América Central, eu posso garantir, os que eu conheci, né? Panamá, Costa Rica e Nicarágua. Bom, todos conhecem alguma música brasileira. Ou conhecem Caetano, ou conhecem samba, axé. Todas as pessoas conhecem. E, obviamente, que Michel Teló tocava todos os fins de semana na festa que eu ia, que era uma festa de salsa, bachata e outros ritmos mais centro-americanos, que se baila junto, mas sempre tocava. Então, todo mundo conhece Michel Teló, todo mundo vem te perguntar o que diz a música, que é a parte bastante constrangedora, de tu ter que explicar o que é, nossa. A música ainda. Muitas vezes, muitas vezes. Então, assim, o Brasil, ele realmente é um país bastante admirado pelo idioma. As pessoas pediam para mim, fala um pouco de português. Aí as pessoas se derretem. Os meus amigos na Costa Rica diziam, que tu não pode ficar falando português perto das pessoas, porque isso é muito sedutor e tal. Então, além, assim, a cultura, de maneira geral, a música, o idioma, também a questão da política, ou seja, o Lula, né, o fenômeno Lula na economia brasileira, o nosso desenvolvimento na América Latina, é uma coisa que é bastante enfatizada pelas pessoas, assim, que tem algum conhecimento do que acontece na política. Todos admiram muito o Lula e querem vir para o Brasil. Enfim, é um carinho muito, muito importante, assim, tipo, tu ser tão querido pelas pessoas na América Central. E acabaram te fazendo sambar também, é isso? Esse era o pedido posterior ao saber de onde eu vinha. Pelo menos você sabia sambar, assim? Ou... eu sei sambar mais ou menos, né? Pra eles eu sambo bastante bem, assim. Mas eu acho que no Brasil eu, no máximo, dou pro gasto. Agora, voltando assim, você ficou 1 ano morando lá. Como é que fica a família? Não sente falta, assim, de vir pro seu país e ter a sua casa? Pois é.
eu acho que os laços com a tua origem, né, com a tua nacionalidade, enfim, com a cultura brasileira, se fortalecem muito quando tu tá fora. É impressionante, parece que tu volta e, sabe, esmorece, assim, diminui. Mas quando tu tá fora, é um sentimento de brasilidade muito forte. Então, a saudade ainda que eu tivesse arroz com feijão lá, né? Mas era a saudade do feijão brasileiro. A saudade da farinha de mandioca. Gente, não existe farinha de mandioca. Na América Central, acho que em nenhum outro lugar do mundo. A próxima vez que eu viajar, eu vou levar pelo menos 1 quilo de farinha de mandioca. E assim, as pessoas assim... Só que são momentos que se alternam, né? Eu tive momentos, assim, de tristeza, assim, de pensar muitas vezes, assim, eu vou pegar primeiro o avião e vou voltar pro Brasil. Mas também tem aquela coisa, eu acho que se tu vai viajar com um propósito, com um projeto existencial, assim, eu quero conhecer novas culturas, eu tinha esse projeto de fazer voluntariado, né? Que tu tem uma razão maior, que vai um pouco além do turismo, tu acaba sentindo que vale a pena tu ficar, vale tu passar por alguns momentos não tão bons, de muita saudade, mas porque é por uma causa maior, né? Porque tu volta pro Brasil e tu tá aqui, é a minha casa, e a minha casa não vai sair daqui, né? Vai continuar sendo o meu país, a minha gente. Mas quando tu tá fora, sabe, às vezes vale a pena tu fazer um pouquinho de esforço emocional, assim, aguentar. E, bom, quando tiver que voltar, volta. E pro futuro, o que você pretende fazer agora? Então, agora eu vou ficar uns meses circulando, visitando os amigos, né? Meio nômade. E aí, no fim de fevereiro, o plano é eu vou ficar 2 meses na Alemanha. Aí eu vou ficar como artista residente, que é um nome bastante bonito, eu estou bastante orgulhosa, num centro cultural, numa cidade do sul da Alemanha, onde eu vou ficar trabalhando, como eu sempre trabalho, mas daí me dedicando à xilogravura, que é uma técnica que eu aprendi na Nicarágua, que aí isso daria mais 1 hora de entrevista para contar a história. E aí eu conheci um professor lá, e meu professor mora na Alemanha, e eu vou ficar 2 meses lá. Que legal, acabou então emendando tudo assim numa viagem. Agora eu não vou mais parar de viajar tão cedo. Já que eu queria agradecer a tua participação, fique à vontade para voltar aqui no Prédio 11 quando quiser, tá bom? Ok, muito obrigada, agradeço a você, a toda a produção do programa, pela oportunidade, muito bom conversar com vocês. Obrigada e boa sorte agora na nova viagem. Obrigada. E o Prédio 11 vai ficando por aqui. Até sábado que vem, à 13h.